Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos. Olá, o Tela de Justiça está começando na sua TV Câmara Natal, trazendo as principais notícias jurídicas e entrevistas com aqueles que são destaques na área. No programa de hoje, eu entrevisto o juiz federal Marco Bruno Miranda e o novo conselheiro do CNJ, o advogado potiguar Paulo Eduardo Teixeira. No ar, Tela de Justiça. Tela de Justiça. O processo judicial eletrônico, PJE, será implantado nas varas do trabalho de Natal a partir do dia 1º de outubro. Juízes e diretores de vara estão sendo capacitados para a chegada do PJE à primeira instância do TRT. No Rio Grande do Norte, o PJE, que já está em funcionamento na Vara do Trabalho de Goianinha, nas 3 varas de Mossoró, vai trazer mais rapidez na tramitação dos processos. O processo judicial eletrônico faz parte de um projeto nacional coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, desenvolvido com o objetivo de substituir com uma ferramenta única e definitiva mais de 40 sistemas existentes em todo o Poder Judiciário brasileiro. Você sabe o que é execução fiscal? A execução fiscal é um procedimento especial em que o poder público requer de contribuintes inadimplentes o crédito que lhe é devido, utilizando-se do Poder Judiciário. Para falar mais sobre a execução fiscal, eu entrevisto agora Marco Bruno Miranda, juiz da 6ª Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, especializada em execução fiscal. Dr. Marco Bruno, seja bem-vindo ao programa Tela de Justiça. Muito obrigado, para mim é um prazer estar aqui. Dr. Marco, vamos falar sobre a execução fiscal. Como é que está o andamento dos processos de execução fiscal na Justiça Federal do Rio Grande do Norte? Bem, João, eu assumi essa vara coisa para 4 meses, em abril, e nós, na verdade, nos deparamos com um serviço que, na minha opinião, era bem prestado, né? O volume de serviço é muito grande, porque nós temos em tramitação mais de 20 mil processos de execução fiscal em Natal, né? Fora o que há em tramitação no interior, e em função dessa característica da vara de execução fiscal, de se tratar de uma vara com um volume de serviço muito grande, nós somos obrigados a estabelecer uma rotina de trabalho, eu diria, mais rígida, né? Em termos de controle do serviço, para que você não tenha processos tramitando muito rapidamente e outros processos tramitando muito lentamente, né? Porque a tendência, se você tem um volume muito grande de serviço, é que você, se não tiver realmente um procedimento para trabalhar, se perca, né, naquele volume. Então, nós realmente nos deparamos com um serviço bem prestado, mas tomamos algumas medidas para evitar que tenhamos diferença temporal na tramitação dos processos. Então, hoje nós estabelecemos como meta a movimentação de todos os processos, pelo menos em 90 dias, de cada processo, cada um dos 20 mil processos, com mais ênfase para aqueles que não estão arquivados sem baixa, que é um detalhe do procedimento da execução fiscal, porque quando não se encontram bens, os processos podem ser arquivados sem baixa até que a Fazenda Nacional encontre alguma forma de executar o crédito ou, né, passado um determinado tempo, que é de 5 anos, se extingue efetivamente a execução fiscal pela impossibilidade de cobrar o crédito. Então, sobretudo em relação aos processos que não estão arquivados sem baixa, que isso dá em torno de 9 mil processos, né, nós estabelecemos essa rotina e estamos cumprindo. Os servidores da vara gostaram do novo método de trabalho e até estão superando essa meta, né? Então, a gente pode dizer que pelo menos a grande parte, eu diria 95% dos processos na vara de execução fiscal estão tramitando em menos de 60 dias, o que é muito bom para o volume de processos. Uma das formas de dar prosseguimento a esses processos de execução fiscal é através da realização de leilões, né? Como é que está programado isso na Justiça Federal? Perfeito. O ideal, né, pela lei, é que o crédito seja pago em dinheiro, e a lei assim estabelece. Nós, comumente, fazemos bloqueio online de créditos para pagamento desses débitos, mas nem sempre isso é possível. Então, o segundo momento é a tentativa de se encontrar bens para pagamento do crédito. E, nesse sentido, a gente termina culminando com o leilão, porque o leilão vai ser o meio pelo qual nós vamos liquidar esse débito, transformar aquele bem em dinheiro.
né, e nesse sentido, após essa liquidação, fazer o devido repasse à Fazenda Nacional. Nós fazemos leilões periódicos com algum sucesso. Nós temos agora no final do mês de agosto um novo leilão e assim, não temos realmente maiores dificuldades não. A procura é grande e o percentual de bens que não se consegue leiloar ele é relativamente pequeno. Então eu posso dizer que tem sido exitosa a atividade nesse sentido, na realização de leilões. Muito bem. Dr. Marco Bruno, o senhor também é diretor da SMAF, da Escola da Magistratura Federal, que é responsável pelo programa Quinta Jurídica, programa de relevância, todo mês traz temas importantes para a sociedade, com nomes de peso. Como é que está hoje o Quinta Jurídica? De vento e poupa, nós já temos 9 anos de Quinta Jurídica. Tem um detalhe que nós estamos em tratativas para se tentar transmitir aqui na TV Câmara, né, o nosso programa. Recentemente firmamos um convênio também com a TV Assembleia, que vai nos abrir um espaço para a transmissão, né, e para nós é uma alegria muito grande. Nós temos dados lá de toneladas e toneladas de alimentos que já foram doados, porque a senha para a entrada no programa é a entrega de dois alimentos não perecíveis, o evento é gratuito, né, e nós já beneficiamos mais de 50 instituições beneficentes aqui do Rio Grande do Norte e já debatemos 64 temas jurídicos sempre nas quintas-feiras, normalmente nas primeiras quintas-feiras de cada mês, né? Normalmente o tema, nós tentamos identificar o tema a partir da respectiva relevância no momento histórico. Então, nós identificamos alguma questão que está sendo debatida amplamente em termos nacionais ou locais, né? E sendo um tema de repercussão jurídica, que normalmente o tema tem alguma repercussão jurídica. Então, recentemente se debateu a PEC das domésticas. Exato, esse ano nós já debatemos a PEC das domésticas, debatemos o contexto de criminalidade aqui no estado do Rio Grande do Norte e a reforma do Código Penal e também debatemos questões atuais relativas à Previdência Social, já que a Previdência Social está completando 90 anos. Já temos a previsão para esse ano de um debate sobre reforma política e de um debate sobre os 25 anos da Constituição Federal de 1988. Né? Que de fato é talvez, do ponto de vista jurídico, o tema mais relevante do ano. Né? E aí sempre a nossa proposta é de trazer, claro, palestrantes que possam debater a partir da técnica jurídica, mas também a ideia é trazer um palestrante que não seja jurista para se contrapor um pouco ao discurso jurídico e, nesse sentido, abrir um pouco mais a discussão de forma a que ela possa ser absorvida pela comunidade como um todo. De modo que o nosso evento ele não é voltado especificamente aos operadores do direito. Nosso evento ele se propõe a ser um momento de debate sobre temas, claro, que com repercussão jurídica, mas com a comunidade potiguar. Tanto no nosso programa da PEC das domésticas, nós tivemos 400 e poucos inscritos, né? Felizmente ou infelizmente, o auditório ficou abarrotado de participantes e a gente percebia que os participantes não eram juristas, eram donas de casa que precisavam de orientação sobre como proceder em seus lares. Quem quiser participar, como é que deve fazer? Nós temos um link no site da Justiça Federal, que é o www.jfrn.jus.br. Temos um link Quinta Jurídica. Normalmente, a Quinta Jurídica seguinte já vai estar divulgada nesse espaço, né? E nesse mesmo link há um local em que você pode fazer a inscrição, né? A inscrição ela é feita online e confirmada no momento do evento, quando o participante leva os 2 quilos de alimentos não perecíveis. E aí é interessante que quando você se inscreve pela primeira vez, automaticamente você ingressa num mailing da Quinta Jurídica, num banco de e-mails, e aí sempre que a Quinta Jurídica for divulgada, o participante que tiver uma vez se inscrito começa a receber informação sobre o evento mensalmente. Uma iniciativa louvável, diga-se de passagem, que muito tem contribuído para a discussão de temas importantes da sociedade. Eu agradeço, fico muito feliz. Doutor Marco Bruno, o senhor também recentemente assumiu lá no Tribunal Regional Eleitoral como juiz substituto. Foi nomeado designado pela Justiça Federal para assumir a vaga de juiz substituto. O senhor está retornando também
ao Tribunal Regional Eleitoral, de onde o senhor já desempenhou a função como juiz. Entre 2009 e 2011. Como é que tem sido o trabalho junto ao TRE? Na verdade, eu assumi há poucos dias, de modo que ainda não tive ainda a oportunidade de atuar mais diretamente. E acho que isso vai acontecer com mais frequência no período eleitoral. Né? E tenho o indicativo de que vou substituir o titular, que é o juiz federal Francisco Eduardo, entre novembro e dezembro. Mas a minha expectativa é a mais positiva possível. Eu sempre fui entusiasta da justiça eleitoral e gostei muito do período que lá estive, aprendi bastante e espero ter contribuído um pouco para a democratização da política do nosso Estado. Falando em justiça eleitoral, eu quero a sua opinião sobre reforma política. Eu penso que esse deve ou deveria ser o tema do momento. Né? Eu acho que em função do que o povo nos disse quando foi às ruas recentemente, das manifestações pelo país inteiro, né? E até pelo caráter difuso delas, eu acho que aquelas manifestações só poderiam culminar com a reforma política. De modo que esse é um tema que precisa realmente de uma reflexão muito grande, notadamente quanto ao financiamento de campanha, que me parece que seja a pedra de toque de toda a problemática que gira em torno do processo eleitoral brasileiro e que se projeta também para a atividade política. Né? Essa falta de transparência no financiamento de campanhas é extremamente pernicioso para a democracia, porque patrimonializa desde o princípio as relações de poder entre o Estado e o cidadão e que terminam se projetando para a própria gestão pública. Né? E, infelizmente, isso tende a dificultar muito uma gestão pública mais transparente, mais eficiente, mais democrática. O senhor também já atuou junto ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça. Qual a importância do CNJ hoje para o judiciário brasileiro? Nós juízes federais sempre fomos favoráveis ao CNJ, era inclusive uma bandeira de atuação da JUF, da nossa associação, eu até sou vice-presidente da associação, desde os primórdios da sua criação, eu diria desde o período anterior, né, uma bandeira histórica nossa da década de 90, porque nós víamos no CNJ um importante instrumento de racionalização da atividade no Poder Judiciário em termos de planejamento e também um instrumento de democratização do Poder Judiciário. Quer dizer também de moralização do Poder Judiciário, mas eu penso que a democratização estaria abrangendo também esse aspecto, no sentido de que ele possibilita uma interlocução maior do Poder Judiciário com o cidadão, né, e estabelece no Poder Judiciário uma postura mais republicana, né, claro que essa é uma relação de troca entre o Poder Judiciário e o CNJ, mas eu penso que no momento em que você tem um órgão centralizador estabelecendo posturas de comportamento, desde que respeitando, claro, a autonomia dos tribunais e a independência do magistrado. Mas é importante para que o cidadão enxergue no Poder Judiciário, né, uma instituição única que vai tratar o cidadão da mesma forma no país inteiro. E o senhor é favorável à criação dos novos tribunais regionais federais? Sim, essa é uma bandeira institucional nossa, também da JUF. Não apenas nós somos favoráveis, nós provamos estatisticamente a respectiva necessidade, como também a JUF é favorável à ampliação de vagas nos atuais tribunais regionais federais. Vou só lhe dar um dado. A relação entre o número de desembargadores na Justiça Federal e juízes de primeiro grau é de 9,5 para 1. Na Justiça Estadual e do Trabalho é de 4,5 a 5, dependendo do tribunal. Então, nós temos um déficit muito grande de desembargadores e um volume muito grande de serviço. Na Justiça do Trabalho, nós temos 24 tribunais regionais do trabalho para 200 mil processos e 5 tribunais regionais federais para 1 milhão de processos. Eu acho que as estatísticas falam por si. Doutor Marco Bruno Miranda, agradeço a sua participação no programa Tela de Justiça. Eu que agradeço, para mim é um prazer e estou sempre disposto a colaborar. O governo do Estado e o Tribunal de Justiça não chegaram a um acordo sobre o corte de 10% no orçamento do Judiciário. Em audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal, o governo do Estado não apresentou nenhuma proposta para promover o acordo. Apenas apresentou dados que confirmam a crise financeira pela qual atravessa o Estado e defendeu a legalidade do decreto que reduziu o repasse do duodécimo. Agora, o Tribunal de Justiça aguarda o julgamento do mandado de segurança impetrado no STF com o objetivo de garantir o pagamento integral do duodécimo,
que em julho já foi mais de 10 milhões inferior ao previsto e deve ter uma redução de 80 milhões até o final do ano. No próximo bloco, eu converso com Paulo Eduardo Teixeira sobre os desafios de ser membro do Conselho Nacional de Justiça. Eu volto já. Tela de Justiça.